No vídeo de hoje eu vou falar de uma ferramenta de coaching que ela é pouco falada, pelo menos é o que eu tenho percebido, né? Ela é pouco falada hoje em dia. Até 2, 3 anos atrás tinha muito conteúdo sobre isso. Hoje não vejo ninguém falando. E é uma ferramenta que é uma das primeiras... Eita! Eu tô sem tripé, então eu tô no improviso. É uma das primeiras ferramentas que você deve utilizar para poder você começar a ter uma visão melhor sobre a sua vida. Porque você às vezes pode achar que a sua vida está de um jeito, só que na verdade ela está de outro. E essa ferramenta, chamada Roda da Vida, ela é uma ferramenta muito poderosa, mas ela tem que ser feita desde o início, para que você tenha uma visão melhor sobre as coisas que têm acontecido com você. E ela é assim, eu mesmo acabei de fazer, ó. Não sei se dá pra ver melhor, tá vendo? Ela é uma ferramenta moldável, significa o quê? Que dependendo de quem você vê, cada coisinha dessa roda aqui, né? Cada item pode ser diferente. É quase um padrão, mas às vezes a pessoa faz a roda da vida profissional, então faz só coisas em relação à carreira. Tem só de relacionamentos. Essa aqui é uma mais geral, entendeu? O que funciona? Normalmente o pessoal vai de 0 a 10 e você pensa, pega aqui o primeiro, saúde. Saúde, de 0 a 10, quanto é que ela tá pra você? Tá 2, 3, tá 5, tá 9? Eu nunca acho que tá 10, porque 10 na minha visão é perfeito, perfeito. Você vai ser perfeito quando você morrer, que não vai ter como mudar. Então, o que você acha sobre a sua saúde? Vamos fazer aqui junto, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Ah, tá 5, né? Ah, outra coisa. Perdão, eu acabei de fazer errado. Que as pessoas normalmente fazem isso, de 0 a 10. O que eu gosto de observar, fazer? É olhar esse gráfico de pizza e começar a olhar, tipo assim, cara, saúde, tá, beleza, saúde. Eu acho que minha saúde, eu sinto que ela tá mais ou menos aqui. Aí eu vou lá e marco. Já marquei aqui, aí vamos lá, tá mais ou menos aqui. Aí o 2, qual é o 2? Intelectual, que é a questão de ler livros, estudar, comprar cursos, estudar artigos. Cara, eu sinto que tá mais ou menos aqui. Não tenho lido muito, ó. Não tenho lido muito, não tenho... Eu vejo de vez em quando os vídeos, só que eu não boto em prática. Então, o intelectual não tá tão bom. Pode melhorar. Emocional, como é que tá o meu emocional? Ah, eu acho que o meu emocional tá bem, tá legal, acho que eu vou marcar aqui. Aí tem a carreira. Como tá o seu lado profissional? Você tá bem, tá satisfeito com o que você faz? Você queria fazer uma outra coisa? Marcar aqui. Financeiro, tem dívida? A dívida é saudável ou a dívida é uma dívida ruim, negativa, vermelha? Tem dívida saudável. Tem dívida saudável. Não vou entrar em detalhes aqui, mas existe. Como é que tá a sua vida financeira? Tem guardado? Tem feito sua reserva de emergência? Tem investido? Vou marcar aqui. Servir. Para você, você tem servido mais? E muitos aqui, se você for muito religioso, né, se você nem precisa, não muito religioso, se você for religioso, se tiver uma religião, normalmente isso seria atrelado aos seus 10%, por exemplo. Ou então, você ser voluntário em alguma ONG, na sua própria igreja, alguma coisa assim. Quanto você tem servido o mundo? Porque o mundo te serve. No momento em que você... Vamos botar nos dias antigos. No momento que você planta uma semente, a árvore cresce e dá fruto, o mundo acabou de te servir. Sim, você botou uma plantinha, uma semente lá. Você teve o trabalho de ficar regando, né? De ver se está com muito sol, bota sombra, tal, 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 tal. Teve esse trabalho? Sim, mas o mundo te proporcionou isso. E não só o mundo, a Terra, mas as pessoas em si, né? Muitos têm te servido, só que às vezes você nem percebe. Começa a abrir seu olho.
Mas o quanto você tem servido? Vou marcar aqui. Agora a parte de isso... Ah, tá. E outra coisa. São 12. Algumas pessoas fazem de 8. Como eu te falei, é uma roda muito moldável. Você faz do jeito que você achar mais adequado para você. E até mesmo aqui, ó, você bota as coisas que você achar mais adequado. Tá? Aí o que aconteceu? Nos 3 primeiros era saúde intelectual e emocional. Isso é um ramo, isso é uma coisa pessoal minha, pessoal sua, pessoal de cada coisa, de cada pessoa. Como é que tá a sua saúde, seu intelecto, seu emocional? Carreira, financeiro e servir. Isso é um lado profissional. Ah, por que servir tá um lado profissional? Porque, querendo ou não, quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue servir. Entendeu? Não só servir em atos, mas servir com contribuições também. Isso ajuda muito. Se você tiver um tempo muito corrido, por exemplo, você pode servir com contribuição. E agora a gente vai entrar no âmbito de relacionamentos, que é o quê? Eu botei aqui cônjuges e filhos, os dois juntos, mas normalmente o pessoal faz separado. Tem parentes, amigos e conhecidos, entendeu? Às vezes esse cônjuge, filhos e parentes fica em um lugar só, como família. Faz do jeito que você achar melhor, necessário. Eu prefiro assim. Então vamos botar aqui cônjuge e filhos. Como é que tá a minha relação entre os dois? Parentes, como é que tá a minha relação de parentes? Tá baixa, tá média, tá alta? Amigos e conhecidos, eu tenho visto muito meus amigos, eu tenho falado com eles ou não, eu não tenho nenhum amigo e tá ok também. Se você for um cara muito mais antissocial e se sente bem, tá de boa. Tá de boa, tá ligado? Se você tá bem estando sozinho, tá ok. É a mesma coisa do cônjuge. Você não é obrigado a botar o cônjuge aqui, entendeu? Se você tá bem sozinho, suave. Então, botar aqui. Agora a gente vai entrar em qualidade de vida. Só um minutinho que tá entrando. Pera aí. Voltando aqui na minha rua, passa muito ambulante e a minha janela é de frente pra rua. Então, agora qualidade de vida. Plenitude. O quão em paz você tá consigo mesmo. A plenitude em si, na minha visão, né? Ela tá muito mais relacionada, é como se ela fosse a média de todo o resto. Mas não literalmente, porque sua saúde pode estar boa, seu intelecto pode estar bom, emocional deve estar bom, financeiro deve estar bom, servir, você pode servir bastante, cônjuge, parentes, tudo tá tudo bom, mas sua carreira tá horrível. Vamos botar que sua carreira tá horrível. Você faz uma coisa que você não gosta. Como é que tá a sua plenitude? Vai estar baixa. Entendeu? Por mais que tudo os outros devem estar 8, 9, a sua plenitude vai estar um 5, um 4, um 3, porque a sua carreira está em 2, está em 3, talvez 4, às vezes 1, entendeu? Então, como é que você está se sentindo como pessoa? Você está pleno? Está de boa? Tá em paz? Esse é o 10º. Lazer. Tem feito as coisas que você gosta? Você gosta de, sei lá, eu gosto de RPG, por exemplo. Eu não tenho brincado com meu RPG. Eu não tenho jogado mais joguinho nenhum, entendeu? Então, assim, pra mim, o meu lazer tá um pouco baixo. Porém, às vezes o seu lazer é ler um livro. É o que hoje eu consigo ter o lazer, ficar lendo livro. Eu tenho um certo lazer sobre isso, apesar de não estar fazendo tanto. Mas eu tenho um lazer lendo livro. Pode ser que o seu lazer seja isso também. Pode ser que o seu lazer seja fazendo um projeto de trabalho, um projeto de vida, um projeto de caridade. Entendeu? Pode ser que no seu próprio trabalho você tenha lazer. Olha só. Entendeu? Então, pra você, o que é o lazer? Você tem feito o seu lazer? Diz pra mim. E por último, mas não menos importante, talvez o mais importante de todos, é a espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, não é só uma crença em Deus ou em deuses, mas é uma crença em algo maior que você. Chama de universo, mundo. Para mim é meu Deus, Jesus Cristo,
Espírito Santo. E como é que você tá junto com ele? Você tá bem? Você tem rezado? Tem orado durante o seu dia a dia? Tem meditado? Como é que tá a sua espiritualidade? Como tá a sua alma por dentro? Porque uma coisa é você tá bem de saúde, bem de mental, mas e bem de espírito? Como é que tá? Então beleza, ó. Cada um deles aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Ó, cada um deles tá marcado, tá vendo? E o que eu faço no meu caso aqui? Eu vou ligar os pontos. Brincadeira de ligar os pontos mesmo. E quando você faz essa brincadeira, você começa a ter um gráfico de como está a sua vida. E é a partir deste gráfico que você começa a pensar em como você pode melhorar. Entendeu? Opa! Ó, meu desenho é horrível, tá? Eu não sou bom em geometria, então, desenhos geométricos, então... Ó, então nesse nosso exemplo, tá mediano para baixo, tá? Não, tá mediano para horrível. Tá mediano para horrível. E agora tá, a partir disso aqui, o que você vai fazer? Você vai identificar quais são os fatores mais importantes para você. Primeiro fator, o que é mais importante para você? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? Vamos supor que a meta aqui dessa pessoa é ter uma carreira melhor, né? Vamos botar um padrão, uma coisa mais clichê, é uma carreira melhor. E como é que tá a carreira dessa pessoa? 4. Ó, carreira aqui, carreira aqui, ó, 4, tá baixa, né? Se for de 0 a 10, eu posso dizer que seria um 3 ou um 4, por aí, 5 não. Então tá baixa, então assim, qual é... Aí que eu vou fazer aqui, eu vou marcar uma bolinha. Marquei com a bolinha, entendeu? E agora, se o foco é carreira, tem outras coisas que podem impactar a carreira, concorda comigo? Então, quais seriam as outras duas coisas que poderiam te auxiliar no seu objetivo de melhorar sua carreira? Só um exemplo, neste caso, eu acredito que seria o intelectual, que também está baixo. Está baixo. E, vamos ver aqui, eu acredito que seria também o financeiro. Então está marcado aqui o intelectual, carreira e financeiro. Esses são os pontos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar do mais importante para o menos, né? Aqui ó, foco, tá vendo? O foco vai ser o primeiro carreira, intelectual, financeiro. A partir do momento que eu tenho esse foco direcionado, todo o resto é resto, mentira, não. Você só... A única coisa que vai acontecer é que você vai começar a dar um foco maior sobre essas coisas, mas não significa que você vai deixar todo o resto para trás. Entendeu? Isso aqui é a sua vida. Não tem como você deixar de dar atenção, amor para sua família, né? Sua mulher, seus filhos, e ficar 100% na carreira. Porque o seu relacionamento vai cair, se é que você vai terminar, se você fizer isso. Então, o que acontece? Você vai sentar, neste exemplo, tá? Você vai sentar com a sua mulher financeira, com o seu filho e vai dizer, ó, opa, me distraí aqui. Financeiro, intelectual, dá pra entender. Eu acabei errando aqui, eu botei financeiro como segundo, intelectual como... Bom, mas então, ó, carreira primeiro, intelectual segundo e terceiro financeiro. E voltando nesse exemplo, você sentaria com a sua esposa, com o seu filho, para poder conversar e ó, nesse momento eu fiz uma roda da vida, que eu percebi que o que mais me traz uma tristeza, uma angústia, querendo fazer nada, é que eu tô na carreira errada, ou eu tô dando muito pouca atenção na minha carreira.
Então, nos próximos 6 meses, é o recomendado de você fazer a roda da vida. Nos próximos 6 meses eu vou dar um pouco mais de atenção para minha carreira, mas não significa que eu vou deixar vocês para trás. Vamos fazer um planejamento de quando eu chegar, eu vou dar atenção para vocês, mas depois eu vou fazer um projeto para mim. Ou então eu vou fazer umas horas extras no trabalho, depois chego um pouco mais tarde, mas eu vou ficar com vocês. Aos finais de semana, me dá a manhã inteira do sábado, um exemplo, a manhã inteira do sábado para mim, para poder eu focar no que eu tenho que focar, e o resto a gente vai sair, vai se divertir, vai assistir um filme, pá, entendeu? Você tem que saber conversar com as pessoas também, porque você não vive sozinho nesse mundo, não. Mas beleza, acabou aí, você já fez a roda da vida, identificou quais são os seus focos, através do seu objetivo principal, e agora você vai fazer uma única coisa para cada foco. Ah, então a carreira, o que você vai fazer? Ah, na minha única coisa eu vou fazer 1 hora extra por dia. No meu intelectual eu vou ler e praticar, porque só ler por ler não faz nada. Praticar 3 livros nesse período. E o financeiro, criar, por exemplo, criar planilha e investir e começar a investir. É uma única coisa, criar uma planilha é simples, então começar a investir é uma coisa bem maior. E investir. Pronto, é isso. Agora todo dia você vai pegar isso aqui na parede e todo dia você vai ver o seu foco, sua única coisa que você tem que fazer para cada um desses setores, entendeu? E você vai fazer isso por durante 6 meses. Bota na tua agenda, né? Refaz a sua agenda, começa a comprar os livros que você tem que comprar, pesquisar, e assim você vai mudar a sua vida, entendeu? Isso se chama roda da vida. Eu recomendo muito que você faça. Eu fiz a minha não tá muito legal não. Bom, mas é isso, entendeu? Tanto que o meu foco é saúde, carreira e espiritualidade. E aí, saúde. Qual é a minha única coisa da minha saúde? A minha única coisa é que minha primeira refeição, a primeira refeição da minha família, vai ser muito melhor. Ponto. A base da alimentação, da primeira alimentação é proteína, fruta, carboidrato. Ponto, acabou, é isso. E esse é o meu foco. E eu fui tão bem nisso que eu acabei de fazer uma salada para minha esposa, pro almoço dela. Entendeu? Mas o meu foco é só no café da manhã. Entendeu? Se eu tiver um tempo para fazer o resto, bônus. Se não, carreira, tem que criar 3 vídeos agora. Eu falei que criar 2, vou criar 3 vídeos por semana. Porque eu quero que a minha carreira deslanche, cresça, entendeu? Espiritualidade, eu estou dedicando 30 minutos por dia, pelo menos, a ler a Bíblia, a ler as Escrituras de Mormon, entendeu? Esses são os meus focos, é isso. E quais são os seus? Começa a fazer essa atividade, faça essa atividade de fato, não pula para outro vídeo, faça essa atividade. E é provável que você vá começar a mudar a sua vida. Mesmo que você não fique vendo isso todos os dias, mas é bem provável que você vai mudar. Fechou? Então esse é o vídeo. Se inscreva aqui, dá um like se você gostou e comenta se você tem alguma dúvida, algum interesse e quais são os outros vídeos que você gostaria de ver aqui nesse canal. Né? Através dos seus comentários eu posso fazer um vídeo. Fechou? Obrigado, até. Falou.